Oi pessoal, tudo bem? Hoje aqui nesse vídeo eu vou fazer uma resenha desse livro aqui, ó, chamado Feras Soltas. A autora é a Luli Rojansky. Esse livro ele está plastificado, né? Eu tenho feito uma série de resenhas aqui que eu explico. Aqui eu moro aqui em Macapá, né, no Amapá. Então tudo que eu leio e passo um papel filme depois, por causa da alta umidade aqui da região, né, para poder não deteriorar as obras com mofo e tal. Eu sempre tenho esse cuidado, né? Às vezes a obra vem no plástico, eu tiro o plástico, leio. Às vezes eu tento usar o mesmo plástico para economizar, se não dá eu passo um papel filme e tal. Então é por isso que esse livro está já no papel filme, porque eu já li, né? Feras Soltas é o livro mais recente da Luli. A Luli lançou em 2023. E eu tenho aqui quase todos os livros da Luli, né? A Luli ela é uma autora que ela nasceu no Sul, mas ela mora em Macapá há muitos anos. Ela tem um livro bem bonito que ela conta, é um livro de crônicas chamado Lugar da Chuva, que é a tradução do nome, né, do Amapá, né? Que eles falam que o Amapá quer dizer lugar da chuva. E a Luli vem para cá, trabalha, ela sai do sul, vem para o norte, se apaixona pelo norte, ela fica encantada com a região norte e toma isso aqui como um lar, né? E aí ela atua como jornalista, né? Ela escrevia crônicas para jornal. Esse livro Lugar da Chuva, eu acredito que seja o primeiro livro dela. É um livro que tem várias crônicas sobre a região norte. Recentemente eu tive a alegria de orientar um trabalho de mestrado sobre o livro Lugar da Chuva. Foi um trabalho de um outro autor que eu vou resenhar aqui posteriormente, que é o Marvin Franklin, que é um dos grandes poetas aqui da região norte, né? O Marvin é uma figura incrível, e o Marvin fez um mestrado sobre esse livro da Luli, Lugar da Chuva. E a Luli já está há mais de 20 anos escrevendo obras em vários gêneros, né? Ela tem vários livros de contos, né? Ela tem Gatos Pingados, ela tem um livro que chama Abilash, que ele é bem legal, porque ele tem um conto, né? Ele é um conto... Ele me lembra um pouco esses contos orientais, essas histórias do Khalil Gibran, né? Ele tem um ar de fábula, um ar de conto, um misticismo. O Abilash é um livro assim que a própria Luli gosta muito, né? Que ela me falou uma vez que a gente trocou ideia. Um livrinho bem interessante. Eu falo livrinho porque ele é pequeno, né? Ele é um livro pequeno, assim. E eu tenho vários livros aqui da Luli. A Luli, vários eu comprei, alguns ela teve a gentileza de me presentear. E é uma obra. E aí, depois de ter lido vários livros da Luli, né? Então eu já tinha aí eu já era um leitor das obras da Luli. Eu chego a esse livro novo dela aqui, que é o Feras Soltas, né? Que é um livro, ele é posterior a todas essas outras obras aqui que eu citei, né? A Luli tem outros livros também, eu citei aqui só alguns deles, mas o que me chamou a atenção de cara no livro Feras Soltas é que a Luli, ela é uma autora que ela já escreve há muito tempo, né? E o amadurecimento dela como autora nesse livro é notável. Isso já de cara foi a primeira coisa que me chamou a atenção. Eu gosto de todos os livros da Luli, né? Mas tem uma característica da literatura que eu acho que divide a literatura anterior dela e esse livro aqui. A Luli, ela tem uma relação com a região norte que passa muito pelo deslumbramento do olhar. Eu acho que fica muito claro em outros livros dela, sim, que ela teve esse maravilhamento, estou usando essa palavra aqui, tipo um neologismo, né? Mas ela ficou maravilhada com a região norte, quando ela chega e tal, e parece que ela produz uma literatura, né? Isso está no Abilash, no Lugar da Chuva, tem vários contos dela que ela quer passar para o leitor esse encantamento que ela viu, né? E não interessa para ela, nesse momento,
discutir um pouco o aspecto mais sombrio da região norte, né? Porque todo fenômeno da natureza e fenômeno humano, ele produz luz e sombra, né? E aí, quando você vai escrever uma obra, aí, por exemplo, sobre uma região, sobre uma cultura, sobre uma pessoa, você vai ter ali aquele lado glamuroso, né? Mas você vai ter um lado sombrio também. E a região norte tem aspectos também da questão de infraestrutura, questões culturais, sociais, que daria para se falar também, né? Que são questões que às vezes são delicadas de tratar, porque, né, às vezes pode ser ofensivo, o nortista pode se sentir ofendido de ver alguém falar sobre aquilo, né? Principalmente uma pessoa que é de fora, fala, mas você está falando do lugar que eu moro e tal. Então os primeiros livros da Lully, eles evitam tocar nesse lado sombrio, assim. Eu vou chamar de sombrio porque eu estou me reportando a um conceito que para mim é muito caro, né, que é um conceito da psicologia do Jung, que é o conceito de sombra, né? Então, para mim é muito natural tratar essa questão usando um conceito como esse, né, que é o conceito de sombra, porque ele trata isso para o fenômeno psíquico, né, que é a sombra da pessoa, da psique de uma pessoa, mas a gente pode pensar em sombra para fenômenos sociológicos, culturais, né? E eu sentia nos livros da Lully que a Lully tinha uma questão que é assim, um olhar de encantamento, que ela queria mostrar o encantamento da região norte, sem glamourizar, né, sem fazer uma literatura que fosse uma literatura para encantar os turistas. Não, ela fala da região, né, fala de particularidades, mas ela não entra muito nessa coisa da sombra, né? Então, enquanto leitor, eu sentia que a literatura dela, às vezes, carecia dessa dimensão. Porque, assim, quando você tem uma obra literária que abarca questões um pouco mais sombrias e complexas da vida humana, você tem uma obra mais tridimensional, né? E parece que a Lully, as obras dela ficavam num limiar, assim, que são muito agradáveis de ler, né? Eu não estou falando isso no sentido pejorativo, né? A gente tem autores, né? Tem vários livros aí, dá para citar muita gente, como Assis Clear, ou sei lá, que está me vindo à mente, que produziram obras que não necessariamente querem fazer esse mergulho no lado sombrio da psique humana, né? Eu não acho que isso é imprescindível para você ter uma obra de qualidade. Mas eu pensava assim, cara, se a Lully tivesse falado em alguns livros, tivesse abordado o outro lado da região norte, eu acho que ela teria tido obras mais profundas, né? E aí, de repente, eu leio o livro Feras Soltas, ele tem várias surpresas para mim nesse sentido. A primeira delas é que ele é um livro que ela mergulha profundamente na vida de uma família, né, de um núcleo familiar que é muito pitoresco. Eu vou falar disso daqui a pouco. Então isso já foi uma surpresa, né? E ela mergulha para tentar encontrar esse encantamento, mas ela mostra o lado sombrio dessa família de uma maneira que eu vou chamar assim, visceral. Então, assim, é um livro escrito com coragem, assim. A Lully sangrou para escrever esse livro. Então, assim, isso aqui é uma obra de arte. Uma obra de arte. É um livro que alguém sangrou muito para escrever isso, né? Primeiro ponto. Segundo, é um livro que ele não tem uma geografia determinada. Então, a Lully não só rompe com a literatura dela no sentido, com o que ela escreveu antes, no sentido de evitar mexer nesses meandros, né? O que eu até entendo essa cautela dela em escrever sobre questões complicadas da região norte, porque, primeiro, as questões
complicadas da região norte, essas questões culturais, é o que os jornais e o que a mídia já mostra daqui, né? Então eu acho que ela deve ter pensado assim, para que eu vou ficar mostrando coisa ruim da região norte se tem tanta coisa bonita, né? Eu acho que faz total sentido o raciocínio, né? Então ela rompe com isso né, e ela sendo de fora também, né? Eu já percebi isso. Às vezes eu sendo de fora aqui, eu comento coisas daqui como crítica construtiva, e aí tem gente que fala às vezes até brincando, mas eu sinto que é sério. Tipo assim, pô, você não é daqui, você vai ficar falando as coisas, né? Então eu consigo entender esse tipo de coisa. Então o livro novo da Lully, ele não é um livro que quer tratar da região norte. Ele não é um livro que tem uma geografia bem definida, né? Nesse sentido, o livro dela tem uma coisa assim, lembra um pouco a literatura da Clarice Lispector, nesse sentido de... É muito introspectivo, assim, ele trata da subjetividade de uma família, né? Então ele tem esse aspecto que é mais intimista, né? Ele poderia ter sido escrito naquela época do auge ali da literatura intimista brasileira, né? Que a gente tem autores como a própria Clarice Lispector, Lúcio Cardoso, Fernando Sabino. Ele tem esse ar, ele lembra um pouco aquelas obras, né? Crônica da Casa Assassinada, né? São livros que têm uma dimensão meio psicanalítica, né? E a Lully, assim, ela mergulha fundo nessa angústia dessa família, né? Ela trata de três personagens que são a Manuela, o Samuel e o Boni, né? Eu li o livro sem saber do que se tratava e para mim foi muito interessante, porque a Lully, ela não só mostra um amadurecimento do olhar dela, né? Então, assim, ela rompe com a literatura anterior dela, ela tem uma questão do amadurecimento do olhar no sentido de se dispor a investigar meandros muito sombrios da alma humana, né? Só que ela tem um outro detalhe que para mim também foi muito primoroso, assim. A Lully tem um amadurecimento aqui da linguagem literária, das ferramentas literárias que permitem a ela fazer essa proposta literária com um resultado final muito bem acabado. Então, isso foi uma coisa que na hora que eu li, para mim que já tinha lido os outros livros dela, eu já sabia que ela era capaz de escrever grandes obras, mas aqui ela chega num amadurecimento que eu falei, cara, é muito arrepiante assim de pensar nisso, né? Você vê uma pessoa que está ali no seu entorno e você vê ela chegar nesse nível de excelência, né? Você fala, cara, que legal, assim, que ela conseguiu construir uma obra dessa densidade em termos de forma e conteúdo, né? Então, assim, para começo de conversa, o livro tem 3 capítulos. Cada capítulo ela narra sobre o olhar de um... Cada capítulo é narrado por um dos personagens, que são os 3 personagens da família. Esse não é um procedimento literário novo, né? Essa coisa de você ter obras, né, narradas com vários personagens, né, sobre vários pontos de vista, né, que me fugiu aqui agora o termo específico. Existe um conceito para definir, eu esqueci o nome, quando você tem vários personagens que o autor explora a voz dos diferentes personagens, né? Isso é uma coisa dificílima de se fazer, né? E a Lully consegue um êxito muito grande nisso. Eu vou falar sobre isso aqui, né? O primeiro capítulo é sobre a Manuela. Então, você tem um núcleo familiar ali, a Manuela, o Sam, que é o marido dela, e o Boni, que é o irmão da Manuela. Os 3 moram juntos numa casa, e aí começa a pandemia de Covid-19. E aí eles estão com medo,
né? Eles estão com medo porque a pandemia tá vindo, tem pessoas que eles conhecem que estão pegando a doença, eles estão vendo as notícias no jornal. E o Boni, que é irmão da Manuela, ele é esquizofrênico, com um grau de esquizofrenia muito elevado. Então ele tem surtos, ele acha que o governo americano está implantando chips na cabeça das pessoas. Todas essas teorias da conspiração, ele acredita naquilo a ferro e fogo. E ele tem surtos pesadíssimos, né? Então a vida do casal, da Manuela e do Samuel, é muito em função de cuidar do Boni. A vida deles é muito focada naquilo, né? E a Manuela, ela é uma pessoa que ela perdeu um pouco o prazer de viver. Ela vive meio que no piloto automático, porque muito também em função da doença do irmão dela, ela começa a ter, assim, ela é forçada pelas circunstâncias a viver para fazer a manutenção daquele ambiente ali que ela está. Ela não vive mais buscando as coisas que realmente davam um prazer genuíno para ela, né? O Samuel, ele fica ali tentando administrar um pouco essa situação, né? Tentando mostrar que ele apoia, que ele é um porto seguro ali para a mulher dele. Só que ele já teve uma outra família, né? Então tem toda uma questão mal resolvida aí dele ter tido uma outra vida, né? E aí é uma questão misteriosa que ao longo do romance, né, eu não vou dar spoiler aqui, mas você vai lendo, você percebe que esse rompimento do Samuel com a família anterior e a situação dele agora foi algo muito traumático, né? Então ele tem uns fantasmas aí para resolver. E tem essa figura do Boni, que era o filho preferido da família, ele era a promessa da família de alguém que iria dar certo na vida e tal, e de repente ele se vê como um esquizofrênico e ele, né, passa a viver uma vida ali completamente perturbada, isolado do mundo e sem a menor condição de interagir com pessoas ali que estão fora daquele núcleo, né? E então, assim, esse é a trama básica do livro, né? Isso já está posto ali logo no início do livro. E aí vão tendo vários desdobramentos que são decorrentes da questão da Covid, né? Então a pandemia está crescendo, a Manuela e o Samuel estão muito preocupados em não deixar que o Boni fuja, né, de casa, porque tem várias ocasiões que ele fugiu, e aí tem um momento que ele consegue fugir. Eu não vou entrar muito nos detalhes para não estragar a leitura do livro, né? Mas assim, é um livro que você não quer parar de ler, ele é muito interessante. A maneira como... Aí vem uma coisa que é muito legal, assim, porque você dá voz para vários personagens é uma coisa muito difícil de você trazer legitimidade para a voz de cada um, ao ponto do leitor ler e falar, cara, parece que são pessoas mesmo que estão narrando. Não parece que é um autor que se meteu a fazer um personagem, né? Que é uma crítica que muita gente faz em termos não só da literatura, né, da cultura do entretenimento em geral, né? Eu lembro uma vez que eu lancei uma história em quadrinho que tinham personagens mulheres. E aí uma moça, ela folheou a revista e falou assim, você é um homem, por que você acha que você vai conseguir falar da vida de mulheres, né? E aí eu falei assim, por que você acha que eu não conseguiria? Ela, não, você é homem, pô, você não sabe da vida de mulheres, né? Mas se fosse pegar o raciocínio dessa mocinha, ela é uma menina nova, né? Ela não tem, assim, noção, mas se você pega esse raciocínio e radicaliza, ninguém pode escrever sobre nada que não seja a própria pessoa, né? A pessoa, ela tá condenada a falar só dela, porque como é que você vai falar de um outro? Então a história da ficção mundial, né, desde Homero, são autores que falam sobre outras pessoas, né? Essa questão da alteridade, né, de você ver... a literatura, ela é o melhor veículo, suporte para você conseguir ver o mundo pelo olhar de outra pessoa.
Só que isso exige um exercício de empatia, de desprendimento, de desapego, desapego com as próprias crenças, né? E forma. Você conseguir falar como outra pessoa falaria, né? Então, por exemplo, eu, Rafael, que falo aqui igual mineiro, eu falo ai, eu falo um monte de coisa que mineiro, igual mineiro fala. Aí, de repente, eu estou escrevendo um livro que o personagem não é mineiro, né? Então, esse tipo de exercício, ele não é fácil. E a Lully, ela tem um êxito impressionante nisso, né? E ela tem um êxito impressionante porque ela tem esses três personagens, né? A Manuela, que é uma mulher triste, atormentada. O Samuel, que é esse estrangeiro que tem um passado difícil do qual ele está fugindo. E o Boni, que é esquizofrênico. E o último capítulo do livro é o Boni que narra. E ele narra como, né, a Lully escreve como uma pessoa esquizofrênica, assim, a escrita é aquela escrita meio Finnegan's Wake, né, uma coisa totalmente torcida e com uma questão formal da língua e do raciocínio fragmentada e cheia de digressões que vão cortando o raciocínio e é genial, assim, genial. E uma outra coisa que é genial é que você tem o primeiro capítulo narrado pela Manuela, o segundo pelo Boni, o segundo pelo Samuel e o terceiro pelo Boni. Só que a história é contada de maneira linear. Não é uma história de flashbacks que, assim, o capítulo da Manuela, aí o capítulo do Samuel se passa antes, tal. Não. Ela conta uma história com início, meio e fim, só que são três personagens diferentes contando. A história se desenvolve. O final da história amarra toda uma série, as questões mais importantes que foram apresentadas ali, né? Tem uma perspectiva de uma redenção no final, por mais tensa que a história seja, e ela termina narrada pelo esquizofrênico. Assim, porque você imagina o fechamento do livro, que é o momento que o autor precisa amarrar as pontas soltas, ser narrado por um esquizofrênico, né? É um momento que é necessário maior grau de... Assim, o quebra-cabeça que a pessoa se propõe a escrever numa obra é o momento que ela vai botar as peças no lugar. Só que é um esquizofrênico que está narrando. E ela consegue fazer essa amarração. Então, assim, eu adorei esse livro. Eu achei muito bem acabado, muito maduro, né? Como eu tive o privilégio de ler os livros anteriores da Lully, eu pude ver esse livro como uma mudança de chave do que ela fazia, né? É um livro que foi publicado pela editora Patuá, né? Uma editora de São Paulo que, apesar dela ser tida como uma editora independente ou uma editora pequena, né? Na verdade, ela é uma editora que tem um destaque muito grande na literatura nacional já há muitos anos, né? Há mais de 10 anos, com autores premiados, né? Que ganharam prêmios no exterior. É uma editora, assim, que tem feito um trabalho impressionante já há muito tempo, né? E que se propõe a publicar autores que estão fora do radar das grandes editoras. Então, né, você tem várias editoras como a Urutau, a Patuá, que elas têm essa proposta de pegar autores que não têm que às vezes não estão naquele circuito das grandes cidades, autores que assim que às vezes a editora vai publicar por um potencial comercial. São editores que preocupam um pouco mais com a integridade do texto literário, né? Então, a Patuá faz esse trabalho que é muito legal, como várias outras editoras do mesmo modelo, né? E aí a Lully, né, que é uma autora que já está há muitos anos no Amapá, né? Já é uma cidadã honorária amapaense,
publicou pela Patois esse livro, Feras Soltas, um romance primoroso, maravilhoso, né? Que eu acho que esse livro aqui ele ajuda a situar a Lully como um dos grandes nomes aí da literatura amapaense, né? A gente tem autores de primeira linha aqui no norte, né? Como Fernando Canto, que são autores que não devem nada para os grandes nomes aí do Brasil. E eu acho que com esse livro a Lully chega nesse espaço, né? Recomendo muito a leitura, tá, gente? A Lully, ela é uma militante da literatura feminina aqui do norte, né? Se vocês procurarem no Instagram dela, né? Lully Rojansky, ela tá aqui no norte, as autoras, principalmente as autoras, as mulheres que estão produzindo literatura, elas são muito articuladas, mais do que os homens, e unidas, e são as mulheres que estão movendo a cena literária aqui no Amapá, né? Carla Nobre, Paty Andrade, Mari Paz, elas que estão organizando os eventos, mobilizando até politicamente, reivindicando melhorias, né? São elas, assim, autoras de talento, com mobilização política, articulação, né? A Lully entre elas. Autoras incríveis que eu tenho a satisfação de ser amigo delas, de estar próximo, né? Então, para mim é um prazer divulgar, né? E não divulgar só porque eu sou amigo, ou conheço a literatura. Não. É boa literatura. É literatura que não deve nada para a literatura feita nos grandes centros, né? Então, assim, não procurem essa literatura só por um compromisso pessoal de eu vou ler a literatura. Não, é boa literatura, é bem feita, é bem escrita, você vai se apaixonar, você vai ler, você vai se emocionar, sabe? A literatura do norte não deve nada para a literatura do sudeste, assim. Os autores do norte deveriam estar sendo indicados a prêmios, né? Eles deveriam estar sendo mais lidos, né? Isso não acontece por uma questão da geopolítica mesmo do Brasil, né? O Brasil ele tem uma estrutura desigual no sentido da circulação cultural, não só da literatura, né? E aí, na medida do possível, né, eu gravando essa resenha aqui é uma maneira de tentar sanar esse problema, né? De você ter um país continental em que as pessoas acham que só o que é feito ali naquele miolinho é o que é bom. Isso não é verdade. Então, quem tiver aí a curiosidade, o desejo de embarcar pela literatura do norte, vocês vão se apaixonar, né? Leiam Lully Rojansky. Valeu!